Dando sequência às apresentações desse biocentrismo, eu hoje vou falar do aparecimento do mamífero. O réptil, como eu disse anteriormente, é o clímax do processo evolutivo em que o conhecimento é guardado, criptografado nos códigos genéticos. Este ponto passou a ter necessidade de uma aceleração desse processo de aquisição de conhecimento. A vida passou a ter necessidade de acelerar esse processo de aquisição de conhecimento. Para acelerar esse processo de aquisição de conhecimento, a vida criou um artefato evolutivo, que é um núcleo de células neurais que se colocou acima do cérebro reptiliano. Esse conjunto de células, esse artefato evolutivo, é o cérebro do mamífero. O cérebro do mamífero permite que a organização biológica possa identificar um nicho evolutivo mais rapidamente e, desta forma, poder transferir este conhecimento desse nicho evolutivo para a organização biológica como um todo, permitindo que haja uma mudança de forma rápida da forma física do fenótipo. Então, o fenótipo passou a ter uma flexibilidade bastante grande. Quando apareceram os mamíferos, quando apareceu essa estrutura, esse artefato, que é o cérebro emocional, o cérebro do mamífero, passou a haver uma explosão enorme de fenótipos, porque a identificação de um nicho evolutivo permitia que se mudasse a forma da organização biológica de uma maneira muito rápida, o que não era possível no réptil. Então passou-se a ter uma explosão de formas físicas, de fenótipos, que poderiam prosseguir dando uma aceleração incrível na aquisição de conhecimento deste meio externo. Então o cérebro mamífero, ele permite que a organização biológica identifique um nicho evolutivo. E esse nicho evolutivo faz com que, através desse conhecimento que está guardado nos genótipos, possa se modificar, criando uma nova forma física, um novo fenótipo, de uma maneira muito rápida. Esta rapidez fez com que houvesse uma explosão de vida com o aparecimento deste cérebro emocional, o cérebro do mamífero. Para se ter uma ideia interessante desta plasticidade que o cérebro emocional, o cérebro do mamífero, dá à organização biológica, nós vamos mostrar aqui o exemplo que nós temos evidenciado hoje, que é do cão. O cão é uma organização biológica que encontrou um nicho evolutivo em agradar o homem e viver através do auxílio que o homem desse a essa organização biológica. Como este nicho evolutivo é extremamente variado, tem muitas possibilidades, nós temos hoje em dia o cão de guarda, que são cães fortes, nós temos o cão de companhia, que é um poodle, nós temos um pastor alemão. Eles cruzam entre si, não se fechou neles a organização biológica, não se decidiu exatamente por nenhum tipo. Por isso nós temos a flexibilidade, todos são a mesma organização biológica, cão. Tanto a forma do pastor alemão como a forma do poodle, porque eles identificaram um nicho evolutivo que permite uma grande variedade de fenótipos.
No aparecimento deste cérebro emocional, desse cérebro do mamífero, essa explosão que houve de formas, nós temos os cavalos, as mulas, as zebras, que na medida em que se firmam nesse seu nicho evolutivo, elas fecham o seu código genético e passa a existir tal espécie. Isso permitiu uma grande variedade de organizações biológicas que permite à vida adquirir conhecimento de uma maneira muito mais rápida do que era até a era dos répteis. O cérebro emocional, ou o cérebro do mamífero, ou o cérebro intermediário, ou o sistema límbico, foi formado desta maneira, com a pretensão de identificar nichos evolutivos e mais rapidamente adquirir conhecimentos do meio externo. Este recurso guarda uma forma extraordinária, esta potencialidade do cérebro emocional, ou do sistema límbico, ou cérebro do mamífero, poder determinar uma alteração do fenótipo, como nós vemos no cão, vários fenótipos tendo uma mesma organização biológica, faz com que nós possamos perceber que o cérebro emocional, ou o cérebro intermediário, ou o cérebro do mamífero, dispõe de um recurso extremamente interessante, que consiste na leitura deste conhecimento guardado nos códigos genéticos até o réptil. Então, o cérebro emocional, ou o sistema límbico, dispõe de uma possibilidade de ler o conhecimento guardado nos códigos genéticos dessas organizações biológicas, e com isso poder causar alterações dos fenótipos muito rapidamente. Essa qualidade do cérebro emocional de conseguir ler o conhecimento criptografado no código genético através dos ácidos nucleicos é bastante extraordinária. E essa qualidade nós vamos ver que no homem também traz uma série de repercussões extremamente interessantes decorrente desta qualidade deste cérebro emocional, ou do cérebro do mamífero, ou do sistema límbico. O sistema límbico, portanto, no homem, tem a potencialidade de ler o conhecimento guardado, criptografado nos códigos genéticos dos DNAs, para poder causar esta transformação. A outra qualificação deste cérebro emocional, ou desse cérebro do mamífero, é a criação de uma nova entidade que é a consciência. A consciência aparece na vida no momento em que se cria o cérebro emocional. Até o réptil, a organização biológica dispõe de um único conhecimento, guardado dentro do seu código genético. Quando a vida criou o artefato, que é o cérebro mamífero, a organização biológica passou a ter um conhecimento que é próprio dela, que é só dela, que permite que essa organização possa identificar seu novo nicho evolutivo e dessa forma mudar sua forma física. Então, o mamífero dispõe de um conhecimento individual, de uma individualidade. Até o réptil, o conhecimento de toda a espécie é igual. Quando aparece o cérebro emocional e aparece o mamífero, passa a haver a organização biológica ter um conhecimento próprio de si mesmo, da sua vivência, um conhecimento próprio da sua existência, um conhecimento próprio da sua individualização. E nesse instante, então, aparece um confronto entre o conhecimento evolutivo da espécie e o conhecimento
da individualidade do mamífero. Nisso nós temos então duas ciências. Uma ciência que é o conhecimento evolutivo da espécie, e outra ciência é o conhecimento individual da organização biológica, da sua experiência de vida. Isso cria, dentro da dimensão do conhecimento, uma nova e interessante singularidade, que chama consciência. A comparação entre as duas ciências, consciência. Então a consciência começa a aparecer no momento em que há a individualização da organização biológica pelo aparecimento do cérebro mamífero. Então é nosso cérebro emocional que nos dá a nossa individualização. A nossa individualização ocorre quando nós, como foi criado na nossa organização biológica, o cérebro emocional, ou o cérebro intermediário, ou sistema límbico, criando duas ciências, a ciência do conhecimento evolutivo e a ciência individual, consciência. Essa é uma dimensão nova desta singularidade que é o conhecimento. Isto é bastante importante dentro do processo evolutivo que nós vamos ver na sequência, porque é que se formou esse conhecimento humano que nós temos hoje. Nós vamos ver como ele é baseado nessa estrutura. O homem é uma organização biológica, está sujeito a todas as consequências desse processo evolutivo. Na próxima apresentação eu falarei sobre o aparecimento do neocórtex, que nos dá o nosso conhecimento que nós chamamos de racional.